Quando eu vi aquela senhora adentrar a sala da gerência geral usando apenas uma rasteirinha no pé, eu jamais poderia imaginar o que ela fazia ali. No momento, até pensei que fosse uma cliente do banco, talvez uma conhecida ou vendedora de algo. Nossa gerente era uma apreciadora de doces caseiros. Volta e meia chegavam pequenas encomendas na agência, trazidas por senhoras como aquela da rasteirinha. De cima do meu salto 12, bati 3 vezes na sala da gerência. Quando ela me atendeu, lhe informei. Estou indo almoçar, tudo bem, Isabel? Ela sentiu com um sorriso e pediu que eu não a incomodasse mais e que também não permitisse que os outros fizessem isso. Obedeci e avisei todo mundo. Mas antes que eu descesse, ela deixou a sala ao lado daquela senhora. As duas sorriam, parecendo descontraídas e felizes. Desceram as escadas do 2º andar do banco, onde ficava a gerência de contas jurídicas. Deve ser uma parente, uma conhecida talvez. A mulher tinha por volta dos seus 45 anos ou mais. Minha gerente por volta dos 35. Deduzi que se conheciam de alguma forma pelo jeito que se olhavam e que aquela mulher que ali estava não era apenas uma vendedora ou uma cliente do banco. As duas se conheciam muito. Mas por que Isabel não queria ser incomodada? Aquilo me deixou pensativa. Saí para o almoço e esqueci as duas. No entanto, quando voltei, lá estavam as duas novamente de portas fechadas. Nessa altura, não era apenas eu a estranhar aquilo. As ligações nem podiam ser passadas para Isabel. Todos se perguntavam quem é que era aquela mulher da rasteirinha e o porquê daquela conversa entre as duas ser tão importante a ponto da nossa gerente sequer poder receber ligações. Para aumentar ainda mais a minha curiosidade e a de todos, às 15:45 chegou o gerente regional na nossa unidade. A agência era fechada às 16 horas em ponto ao público, mas seguimos com atendimento para aqueles que já estavam do lado de dentro da agência. Naquela tarde era como se os clientes soubessem o que acontecia. Foi então anunciada uma reunião de emergência com o gerente regional e todos nós que éramos gerentes de conta PJ da agência. Ficamos aflitos. Eu não tinha alcançado sequer 20% das metas. Faltava seguro de vida, cotas de consórcio. Me desesperei. Quando o Hélio entrou, imediatamente chamou Isabel e pediu que ela falasse o motivo daquela reunião. Minha gerente, então, com extrema satisfação, anunciou algo que nenhum de nós esperávamos. A senhora da rasteirinha era a nova contratada do banco. Quê? Como assim? Nossos auxiliares da limpeza e serviços gerais eram terceirizados. Será que aquilo mudaria? E por que é que o gerente da regional tinha de estar ali para um anúncio tão irrelevante quanto aquele? Certamente Isabel conhecia aquela senhora e a indicara ao cargo. Era o que pensava nossas mentes preconceituosas. Você quer dizer alguma coisa, Marina? Perguntou minha gerente, ao que prontamente a senhora da rasteirinha respondeu. Eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade e dizer que me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Vou realmente precisar da ajuda de cada um para quase tudo, mas prometo que não medirei esforços em agregar valor à equipe no que for necessário. Tá bom, ela até que tinha uma boa oratória, mas daí querer trabalhar num banco depois de 20 anos era um pouco presunçoso, não? Não havia nada que fosse como era nos tempos daquela mulher. Isabel e Hélio eram daquela época, trabalharam juntos com ela, mas os dois se reciclaram, cresceram com o banco, seguiram carreira. A senhora da rasteirinha nunca mais trabalhou fora de casa na vida. Estávamos perplexos. Não temos dúvida, Mari, de que você vai agregar muito a essa equipe. Estamos muito felizes que você esteja conosco de novo, disse Hélio dando um abraço naquela senhora, como se tivesse realmente grande apreço por ela. Demos todos as boas-vindas a ela. No entanto, estávamos completamente resistentes. Ela começaria já na segunda-feira. Aquela novidade foi dada numa sexta-tarde. Lembro que depois disso fomos para um happy hour e que uma amiga debochou de Marina. Ela não dura um mês, coitada. É muita pressão. Dona de casa lá vai aguentar uma rotina de banco, ainda mais naquela idade. Eu apenas escutava. Pensava no meu amigo que havia sido demitido, cuja cadeira já tinha sido até mesmo tomada. E por alguém que eu julgava nem ter a qualificação necessária, pelo menos aparentemente. Pensei em quão frágil eram nossos empregos.
Quando eu cheguei em casa, meu marido estava preparando o jantar. Nós dois passávamos por uma fase muito difícil no casamento. Eu estava com 27 anos. Me formei em administração e fui logo contratada por aquele banco, mesmo lugar onde eu fiz meu estágio durante a faculdade. Com 24 eu resolvi morar junto com a Alex, mas agora nossas diferenças gritavam embaixo do mesmo teto. Eu queria investir na minha carreira, fazer intercâmbio, morar fora, tinha tantas possibilidades para isso. Já Alex queria comprar uma casa, construir, ter filhos. Aquilo era algo impensável. Eu nunca pensei em ser mãe. A minha me abandonou aos 7 anos por conta de um homem qualquer que ela conheceu. Minha avó paterna me criou com extrema dificuldade, sempre deixando claro que ela era minha avó e não a minha mãe. Maternidade, então, para mim nunca foi uma opção. Na verdade, eu julgava ser uma grande perda de tempo na vida de uma mulher. Quando eu contei para Alex a novidade, ele ficou encantado. Ele é desse tipo de pessoa que vibra pelas outras. Dizia que era para eu me colocar no lugar da mulher para entender como ela devia estar se sentindo. Eu confesso que até tentei, mas eu não consegui. Apenas conseguia pensar na amizade dela com os chefes e no quanto aquilo poderia me prejudicar. Jantamos e na hora de dormir tivemos mais uma discussão sobre o futuro. Naquela noite dormimos em quartos separados. Na segunda-feira, Marina já estava lá quando eu cheguei. A pobre mulher, como imaginei, mal tinha noção de como ligava o sistema do banco. Os olhos dela brilhavam, curiosos diante de tudo. Meu Deus, mudou tudo mesmo! Ela ficava repetindo de maneira cansativa. Eu tinha metas para bater, cotas dos seguros de vida que estavam atrasadas. Tinha visita a 2 empresas agendadas. Marina estava me atrasando e aquilo me deixava ainda mais ansiosa. No entanto, as ordens para nós eram claras, total atenção a Marina, até que ela estivesse totalmente inserida na equipe. Respirei fundo e com a maior paciência que tinha comecei a ensiná-la. Era literalmente tudo, precisou começar absolutamente do zero. Os processos, a tecnologia, as leis, nada mais se aplicava ao conhecimento que ela tinha. Lembro de ter pena quando um dia, completamente agradecida a mim pela paciência, ela me disse que no que eu precisasse poderia contar com ela. Pensei naquela hora, mas no que é que uma senhora como você poderia me ajudar, Marina? Deus do céu, como eu era arrogante! Só me dou conta hoje quando me lembro desses pensamentos e das minhas atitudes. Eu estava com 27 anos e tinha tudo para continuar sendo aquele tipo de pessoa. Certamente eu ainda seria se o meu caminho não tivesse sido cruzado com o dela. Hoje, aos 47, a mesma idade que Marina tinha quando retornou para o banco, eu me pergunto por que é que eu estava tão cega. Se fosse hoje, eu veria que não era por nada que aquelas pessoas de cargos altos a queriam no meio da gente. Não era simplesmente por pena dela. Havia algo em Marina de diferente do restante de nós. Mas como eu disse, eu era extremamente arrogante para enxergar qualquer coisa que fosse além do meu próprio nariz. Assim fui aos poucos tentando cumprir meu papel e ajudando a mulher como eu podia. Vi algumas meninas, em algumas ocasiões, abusando da boa vontade dela, pedindo que trouxesse cafés, fizesse favores como buscar impressões e levar clientes ao caixa. Sempre havia fazer com o maior bom grado, como se aquilo fosse a função mais importante do mundo. Era uma senhora de muita boa vontade, porém tola. Não conseguia ver que aquilo eram funções de estagiários, coisas que ninguém queria fazer. No entanto, apesar de não aprovar aquela contratação, eu não gostava de ver aqueles maus tratos. Vez ou outra eu tirava ela de perto das meninas e dava alguma coisa realmente útil para ela fazer. Há uma frase atribuída a Einstein que diz que o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os assistem e não fazem nada. Infelizmente, na minha cabeça, as garotas do setor estavam certas. Ali não era um lugar para Marina. Numa tarde, enquanto eu falava no telefone com a Alex, Marina acabou me escutando. Quando desliguei, chamei que ela viesse terminar o que estávamos fazendo. Ela então percebeu que eu estava extremamente nervosa. Me convidou para almoçar com ela no lugar naquela manhã. Não posso,
Eu tô cheia de coisa pra fazer, não posso sair hoje, respondi. Não era por ser a Marina, era porque eu não gostava muito de me socializar com os colegas de trabalho. Era uma mulher extremamente reclusa. Vai ser só 1 horinha, eu te ajudo depois, se precisar fico até tarde com você. Meu Deus, me ajudar como? Ela continuava com aquilo, me atrasando, só pode, eu pensei. Decidi, no entanto, ir com ela, pois eu precisava esfriar um pouco a cabeça. Em minutos adentrávamos um asilo que ficava próximo ali mesmo do banco, menos de 5 minutos a pé. Percebi que nunca tinha olhado para aquele lugar em todo o tempo que eu tinha na empresa, mesmo sendo no meu caminho. Você não vai comer uma comida como aqui em lugar nenhum na sua vida, ela disse entrando e cumprimentando todo mundo. Eu olhei alguns idosos que tinham os olhares tão perdidos quanto os meus. O que você vai fazer aqui? Eu perguntei para ela. Nós vamos almoçar, ora, ela falou sorrindo. Mari chegou naquela cozinha que tinha de fato um cheiro delicioso. As mulheres a abraçaram e logo nos serviram. Marina contou que era voluntária ali há 10 anos, que sempre que podia ajudava com aqueles vozinhos. Venha, eu quero te apresentar uma pessoa. Ainda temos 20 minutos, ela me disse. Marina então me apresentou uma senhora que estava com 99 anos de idade, mas que era completamente lúcida. Ela sorriu para mim e elogiou a minha beleza. Me fez um pedido que me deixou refletindo. Falou que não era para eu correr tanto na vida. Colocou as mãos dela enrugadas sobre as minhas e fez uma comparação das nossas peles. No final ficam apenas as coisas boas. Você vai querer apenas essas, minha filha. Acredite em mim. As outras valem tão pouco. Aquela mãozinha enrugada me tocou de alguma forma. Se eu for uma mulher de sorte, eu chegarei à idade daquela senhora, mas é muito pouco provável. Mas será que eu terei as boas lembranças que ela tinha? Voltamos para toda a loucura dentro do banco. Um pouco mais à vontade, eu perguntei para Mari por que ela resolveu voltar para o mercado de trabalho, se era por uma necessidade financeira. Ela disse para mim que sim, pois precisava formar os 2 filhos. Contou que fora casada durante 15 anos, que resolveu sair do banco porque com a chegada do 2º filho era muito difícil conciliar as coisas. Mari então passou a me contar diariamente tudo que a maternidade trazia para a vida dela. Eu fingi ouvir com atenção, mas aquilo não me interessava. Era enfadonho, clichê. Mas ela continuava enaltecendo seus filhos e a vida que teve casada. Falava como o casamento havia sido importante e de como sua vida era plena. Falava que emocionalmente não estava num momento bom, mas que logo aquilo passaria também. Nossos dias eram assim. Eu ensinava para ela tudo o que eu sabia, enquanto ela me contava histórias sobre uma maternidade que eu nunca conheci na vida. Minha visão sobre ela foi aos poucos mudando. Passei a observar como ela era uma pessoa abnegada. Ela abrira mão de tudo por sua família, enquanto eu não tinha sequer vontade de ter a minha própria. Como é que aquela mulher fora capaz de se anular daquele jeito? Aquilo me intrigava. Um dia então perguntei para ela o motivo dela ter se divorciado. Ela me respondeu que o ex a havia traído e acabou indo viver com a moça que tinha minha idade. Aquilo me doeu. Coitada da Marina, que decepção. Apesar disso, nunca vi reclamar daquele sujeito. Sempre falava com respeito e cordialidade. Você não tem raiva dele, Mari? Não tem vontade de matá-lo às vezes? Eu perguntava furiosa com a história. Ela ria um pouco triste. Não, ele me deu as coisas mais importantes que eu tenho. Se não fosse ele, eu não os teria. Tento focar nisso. É claro que você teria, mulher. Tá falando de seus filhos, não é? Com outro homem, mas você teria. Mari me encarava e insistia naquilo. Não, eu não teria. Teria outros provavelmente, mas não os meus filhos. Não a Nina com o cabelinho do pai caindo nos olhos, não o Gilvan com aquela covinha no rosto. Eu teria filhos sim. Nasci pra isso, Amanda, mas definitivamente não seriam os meus que tanto amo. Ela estava certa, e que bonitas eram aquelas palavras. Naquele instante senti minha vontade para falar para ela de Alex e do desejo dele de ser pai e da minha negativa diante daquilo.
Marina ficou um pouco em silêncio e depois disse pra mim: Você é muito jovem, Amanda. Tem tempo ainda. Talvez mude de ideia um dia. Eu ri de volta. Não, eu não vou. Acredite, eu não vou mesmo. Mas nós não somos donos do nosso próprio destino. O que o meu reservava pra mim era algo realmente inacreditável.